Olá pessoal, aqui é o Pastor Carlos, estou aqui novamente para a gente conversar sobre assuntos da vida cristã. E o assunto que eu gostaria de conversar hoje, neste vídeo, é sobre a conquista de si mesmo. Então, a conquista de si mesmo, ela se dá pela nossa disciplina pessoal. A conquista de si mesmo, na verdade, ela já estava escrita no início da atividade humana. Quando Caim trouxe sua oferta a Deus e ela não foi aceita, ele se entristeceu e se irou. E o Senhor Deus o alertou para que dominasse a si mesmo. Lá no Gênesis, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Sobre essa questão do domínio de si mesmo, eu quero contar uma história, seja essa história verdadeira ou não, mas ela vai nos ajudar a entender um pouco esse assunto. Um certo monarca, visitando o rei de Esparta, quis saber o segredo da resistência férrea dos soldados espartanos. Foi-lhe dito residir o segredo numa sopa preta que era parte da ração de cada soldado. O monarca então insistiu em prová-la, mas qual foi a decepção ao levá-la à boca? A sopa era intragável. E o anfitrião então lhe disse: Não se pressione. O tempero desta sopa consiste em rígida disciplina pessoal. Assim o era na verdade. O monarca, afeito a uma vida fácil, rodeado do luxo da corte, não podia apreciá-la. Sem esta rígida disciplina pessoal, inculcada desde a infância, nunca teriam os soldados de Esparta escrito a imortal página das Termópilas. Quando outros teriam preferido uma retirada honrosa ou uma fuga justificável, sob todos os pontos de vista, aqueles heróis, educados na escola do domínio próprio, julgaram mais digno manter a sua posição até o último homem. Pitágoras, ele diz o seguinte: nenhum homem é livre que não se pode dominar. Então, mais uma vez, para ilustrar esse tema, vamos olhar na Bíblia e vejamos a vida de Sansão. Sansão, ele era dominado por suas paixões. E um homem dominado por suas paixões é um homem fraco. Sansão é um herói bíblico, claro, por suas façanhas de extrema força, que nós vimos nos relatos em 7 proezas que ele fez. Está relatado no livro de Juízes. Então, uma das primeiras proezas que ele fez foi o estrangulamento do leão à mão desarmada. Está lá no capítulo 14, no verso 5, verso 6. Uma outra coisa que ele fez foi o massacre de 30 homens em Asquelão. Está lá em Juízes 14, no verso 19. A terceira foi a queima dos campos dos filisteus com a ajuda de raposas. Juízes 15, verso 4 e 5. O segundo massacre dos judeus, no Juízes 15, no verso 7 e 8. A matança de 1000 homens com uma queixada de jumento, Juízes 15, no verso 15 e 16. A remoção dos 7 portões de Gaza, lá em Juízes 16, 3. E por último, a derrubada do templo de Dagon, no Juízes 16 também, no verso 29 e 30. Sansão sempre andou em cima de uma linha muito fina, que divide a disciplina do domínio próprio da falta de disciplina do domínio próprio. Sansão viveu sendo escravo de suas paixões e como escravo morreu. A liberdade não é um direito intransferível, mas um merecimento. Aqueles que a desprezam perdem-na implacavelmente. Sansão acabou caindo nas mãos do inimigo porque jamais conseguiu dominar a si mesmo.
Ele brincava de deixar-se amarrar e amarrado ficou. Felizmente, arrependeu-se na última hora e então procurou redimir sua vida fracassada com o último ato de esforço e fé. Venceu, mas como poderia ter sido a sua vida se tivesse dominado a si próprio? São Tomás de Kempis dizia: nenhum conflito é tão severo como o daquele que luta para dominar o eu. É uma guerra nessa questão do domínio próprio. Ainda que seja muito estranho para nós, né? Escolher quando o assunto é o domínio próprio, né? Ou nós dominamos pela aplicação dos controles interiores, ou seremos dominados pelas circunstâncias. Neste caso, se formos dominados, o efeito será desastroso sobre o nosso caráter e sobre a nossa liberdade. Mas temos um alento para nós, porque o Senhor Deus, através do Espírito Santo, Ele tem nos dado o domínio próprio. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. Né? Quem tem o Espírito Santo já tem o fruto do domínio próprio e é capaz de dominar a si mesmo. Agora, o domínio próprio também ele se torna uma conquista diária. Não significa que nós temos o domínio próprio e isso vai acontecer constantemente. Nós temos que entender o seguinte: são pequenas vitórias que hoje nós temos que vão preparar as maiores vitórias amanhã. As pequenas renúncias do apetite, por exemplo, os pequenos sacrifícios do comodismo são os degraus dessa escada íngreme que vai nos levar ao domínio do próprio eu. Então nós temos uma luta muito grande nessa questão do domínio próprio. E nós precisamos constantemente sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, permitir que esse fruto do Espírito flua na nossa vida. Espero que você tenha gostado e que essa mensagem tenha te ajudado de alguma forma. Eu gostaria de fazer uma oração por você agora. Senhor Deus, aqui está essa pessoa que ouviu esse vídeo, ouviu sobre essa mensagem do domínio próprio. Quem sabe ela está lutando hoje para dominar algumas coisas, alguns vícios, quem sabe, algumas dificuldades na sua vida, talvez a ira, talvez o rancor, mas Senhor, peço que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa ajudá-la, ao Senhor, a ela vencer e possa dominar a si mesmo. Eu te peço isso no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, espero vocês no próximo vídeo.